Ela entrou naquela mansão apenas para trabalhar. Ele jurou que nunca mais sentiria nada. Mas, o que acontece quando o gelo encontra o fogo? Se você ama romances intensos, cheios de segredos e reviravoltas, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Alguns encontros mudam destinos para sempre, outros destroem tudo no caminho. Essa é a história que ninguém esperava, e que você não vai esquecer. Agora me conta, de que cidade você está assistindo? Você acredita em segundas chances no amor? E antes que a gente continue, sejam muito bem-vindos ao Conto Raso Story, onde cada história guarda segredos que vão prender você até o final. Está pronto para descobrir o que vai acontecer na segunda parte? Do lado de fora do escritório, passos apressados e um coração partido já carregavam o peso da decisão de Silas. Elizabeth não chorava, não mais. Cada peça guardada na mala era como uma cicatriz sendo aberta outra vez. Beatriz encontrou Elizabeth no quarto de empregada, jogando suas poucas posses na mala com movimentos bruscos e furiosos. Ele mandou você embora. Não era pergunta. Beatriz conhecia Silas bem demais. Mandou. Elizabeth dobrou um uniforme com mais força que o necessário. Disse que foi um erro. Que nunca houve nada entre nós. Que eu não pertenço aqui. Ele está com medo. Ele é um idiota. Elizabeth finalmente parou, sentando na cama. Beatriz, o que aconteceu naquela reunião? O que o Tiago fez? A governanta suspirou, sentando ao lado dela. Não sei os detalhes. Mas conheço Tiago. Ele é venenoso, manipulador, e tem uma obsessão doentia com Silas. Quer tudo que Silas tem. E vai usar qualquer arma para conseguir, inclusive me usando como arma. Principalmente você. Beatriz pegou a mão de Elizabeth. Porque você é a primeira pessoa em 5 anos que fez Silas sentir algo além de culpa e raiva. E Tiago vê isso como fraqueza. Amor não é fraqueza. Para homens como Tiago, é. Porque amor significa ter algo a perder. E quando você tem algo a perder, pode ser chantageado, manipulado, controlado. Elizabeth sentiu um arrepio. Você acha que Tiago ameaçou Silas? Ameaçou me machucar? Acho que é exatamente o que ele fez. Beatriz apertou sua mão. E Silas, sendo o homem estúpido e nobre que é, achou que te afastar era proteger você. Mas não é. Elizabeth se levantou, agitada. Não é proteção se ele está se destruindo no processo. Não é nobre se está jogando fora a chance de ser feliz. Tente convencer um homem apaixonado e aterrorizado disso. Elizabeth parou, processando as palavras. Você acha que ele me ama? Eu sei que ama. Beatriz sorriu tristemente. Eu o vi ontem à noite. Chegou em casa às 3 da manhã. Não dormiu. Ficou no quarto com as luzes apagadas. E quando desci pela manhã, ouvi ele chorando. O coração de Elizabeth apertou. Silas estava chorando? Pela segunda vez em 5 anos. Beatriz se levantou. A primeira vez foi com você, no quarto dele. A segunda foi ontem à noite, sozinho, pensando que ninguém podia ouvi-lo. Ele estava chorando e repetindo um nome. O seu nome. Elizabeth sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto novamente. Não de tristeza agora. De raiva. De frustração. De amor não correspondido, ou melhor, correspondido mas negado. Eu não vou desistir dele. O quê? Você me ouviu. Elizabeth limpou as lágrimas com determinação. Ele pode me mandar embora. Pode fingir que não sente nada. Mas eu não vou desistir. Porque ele vale a pena. E porque alguém precisa mostrar para ele que amor não é fraqueza. É a única coisa que nos torna verdadeiramente fortes. Como você vai fazer isso? Ainda não sei. Elizabeth fechou a mala. Mas vou começar descobrindo o que Tiago está planejando. E vou proteger Silas, mesmo que ele não queira ser protegido. Isso é perigoso, menina. Eu sei. Elizabeth pegou a mala. Mas amar sempre foi perigoso. Minha mãe me ensinou isso. Ela amou um homem que a abandonou, mas nunca se arrependeu. Porque desse amor veio eu. E mesmo com toda dor, ela dizia que valeu a pena. Beatriz abraçou a jovem com força.
Você é mais forte do que parece. Precisei ser a vida toda. Elizabeth retribuiu o abraço. E não vou parar agora. Quando ela saiu da mansão, carregando sua mala e seu coração partido, Elizabeth fez uma promessa silenciosa. Silas Valtieri achava que estava protegendo ela afastando-a. Mas ele estava prestes a descobrir que ela também sabia proteger. E dessa vez, ela protegeria ele. De Tiago. De si mesmo. De toda a escuridão que tentava consumi-lo. Mesmo que isso custasse tudo. Do outro lado da rua, dentro de um carro escuro com vidros fumê, um homem baixava a câmera. Havia capturado tudo. Elizabeth saindo com a mala. As lágrimas. A determinação no rosto. Ele pegou o celular e ligou. Senhor Mendes. A garota acabou de sair da mansão. Parece que Silas terminou com ela. Do outro lado, Tiago riu. Perfeito. Agora ela está vulnerável. Sozinha. Sem a proteção da mansão. Uma pausa. Segue ela. Descobre onde vai morar. E quando eu der o sinal. Sim, senhor. Eu sei o que fazer. Tiago desligou e acendeu outro charuto, olhando pela janela de seu apartamento. Desculpa, Elizabeth. Ele falou para o vazio. Mas você estava no lugar errado, na hora errada. E agora vai pagar o preço que Helena pagou. Ele abriu uma gaveta e pegou uma foto antiga. Era dele, Silas e Helena, anos atrás, em alguma festa de família. Todos sorrindo. Todos felizes. Tiago passou o dedo sobre o rosto de Helena. Você era para ser minha, querida. Não dele. Nunca dele. Seus olhos escureceram. E quando ele te escolheu, quando disse que me amava apenas como primo, você assinou sua sentença de morte. Ele rasgou a foto ao meio, separando Helena de Silas. E agora Elizabeth vai seguir o mesmo caminho. Porque Silas Valtieri não merece ser feliz. Não enquanto eu ainda estiver respirando. A vingança, Tiago estava descobrindo, era um prato que ele pretendia saborear até a última gota. Mesmo que isso significasse destruir todos ao seu redor. Elizabeth encontrou um quarto minúsculo para alugar em Paraisópolis, no mesmo bairro onde cresceu. Era um cômodo com banheiro compartilhado, mobília velha e paredes finas que deixavam passar cada som dos vizinhos. Mas era dela. E naquele momento, isso era o suficiente. Ela não chorou mais. Havia passado a fase das lágrimas. Agora estava na fase da ação. Nos dias seguintes, Elizabeth fez algo que nunca havia feito antes. Ela começou a investigar. Usou seus dias de folga acumulados, que Silas havia pagado generosamente na rescisão, outro sinal de que ele ainda se importava, para pesquisar sobre Tiago Mendes. Descobriu que ele tinha um histórico problemático. Havia rumores de que ele estava envolvido em negócios escusos, lavagem de dinheiro, suborno, até ligações com o crime organizado. Nada comprovado, claro. Homens como Tiago eram muito cuidadosos para deixar rastros óbvios. Mas Elizabeth não estava procurando provas legais. Estava procurando padrões. E encontrou algo interessante. Tiago tinha uma ex-namorada, Clara Mendonça. Ela trabalhava como gerente em uma das subsidiárias da Valtieri Empreendimentos. E 3 meses atrás, havia sido demitida de forma súbita e misteriosa. Elizabeth conseguiu seu número através de uma amiga que trabalhava na área de RH de outra empresa. Ligou usando um orelhão público. Havia aprendido a ser cuidadosa. Alô, Clara? Meu nome é Elizabeth. Eu sei que isso vai parecer estranho, mas preciso falar com você sobre Tiago Mendes. Houve um longo silêncio do outro lado. Quem te deu meu número? Isso não importa. Importa que eu acho que você sabe algo sobre ele. Algo que pode ajudar muitas pessoas. Eu não falo sobre Tiago. A voz dela ficou tensa. Nunca mais. Por favor. Elizabeth fechou os olhos. Ele está ameaçando alguém que eu amo. E eu acho. Acho que você entende o que é ser ameaçada por ele. Outro silêncio. Mais longo. Então, quase em um sussurro. Café da manhã. Amanhã. Padaria no mercado municipal. 9 horas. Vem sozinha. E ela desligou. Elizabeth sentiu esperança pela primeira vez em dias. Silas estava se destruindo. Sem Elizabeth,
A mansão havia voltado a ser o mausoléu que era antes dela chegar. Fria. Vazia. Sem vida. Ele tentava se concentrar nos negócios, mas era inútil. Tiago estava avançando, ganhando apoio no conselho, plantando dúvidas sobre a liderança de Silas. E Silas simplesmente não conseguia reunir energia para lutar. Que importância tinha a empresa sem Elizabeth? Que importância tinha qualquer coisa? Você precisa comer alguma coisa, Beatriz insistiu, colocando um prato na frente dele pela terceira vez naquele dia. Não estou com fome. Não está com fome há 3 dias. A governanta cruzou os braços. Isso não é luto, Silas. É desistência. E eu não vou ficar aqui assistindo você se matar lentamente. Então vá embora. Ele nem levantou os olhos. Todos podem ir embora. Inclusive ela. Beatriz atacou. Você mandou Elizabeth embora para protegê-la. Mas já parou para pensar que talvez ela não precisasse de proteção? Que talvez ela fosse forte o suficiente para enfrentar Tiago ao seu lado? Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Beatriz puxou uma cadeira e sentou na frente dele, forçando-o a olhá-la. Você está repetindo o mesmo erro que cometeu com Helena. Está assumindo que tem que carregar tudo sozinho. Que proteger significa afastar. Mas Silas, olha o que isso te fez. Olha o buraco que você caiu. Pelo menos ela está viva. A voz dele saiu rouca. Elizabeth está viva. Longe. Segura. E isso é o que importa. Você tem certeza? A pergunta veio carregada de significado. Silas finalmente olhou para ela. O que você quer dizer? Quero dizer que Tiago é um psicopata. Beatriz falou cada palavra devagar. E psicopatas não desistem só porque o brinquedo foi tirado do alcance. Eles encontram novos jeitos de machucar. O sangue de Silas congelou. Você acha que ele ainda vai atrás dela? Eu acho que você subestimou o quanto ele te odeia. Beatriz se levantou. E acho que Elizabeth está em perigo, estando aqui ou não. A diferença é que aqui, você poderia protegê-la de verdade. Longe, você não tem como saber se ela está segura. Silas se levantou tão rápido que a cadeira tombou. Onde ela está morando? Não sei. Ela não me contou. Provavelmente achando que você perguntaria. Beatriz. Mas eu tenho o número dela. A governanta entregou um papel. Liga. Fala com ela. E dessa vez, seja honesto. Conte sobre a ameaça. Deixa ela decidir se quer correr o risco. Silas olhou para o número como se fosse uma tábua de salvação e uma sentença de morte ao mesmo tempo. Podia ligar. Podia ouvir a voz dela. Podia admitir que tinha mentido, que estava apavorado, que não sabia viver sem ela. Mas então a colocaria em perigo novamente. Era um ciclo sem fim. Ele pegou o papel, dobrou-o cuidadosamente e guardou no bolso. Vou pensar. Não pensa muito. Beatriz alertou. Por que Tiago não está pensando? Ele está agindo. Na manhã seguinte, Elizabeth chegou à padaria 15 minutos adiantada. Escolheu uma mesa nos fundos, de onde podia ver toda a entrada. Não sabia se estava sendo paranoica ou cautelosa, mas depois de crescer em Paraisópolis, ela aprendeu a sempre ter uma rota de fuga. Clara chegou pontualmente às 9. Era uma mulher bonita, por volta de 30 anos, cabelos loiros bem cuidados, mas havia algo em seus olhos, um tipo de medo residual que Elizabeth reconheceu. Elizabeth? Ela perguntou baixo. Sou eu. Senta, por favor. Clara sentou, mas manteve a bolsa no colo, as mãos apertando as alças. Pronta para fugir se necessário. Você tem 5 minutos. Depois disso, eu vou embora. Justo. Elizabeth foi direto ao ponto. Você namorou Tiago Mendes. Terminou mal. Você foi demitida. E eu aposto que ele te ameaçou para você não contar nada. Clara empalideceu. Como você sabe disso? Porque ele está fazendo a mesma coisa agora. Só que dessa vez, o alvo não sou eu. É alguém que eu amo. Elizabeth se inclinou para a frente. E eu não vou deixar ele destruir mais ninguém. Então, por favor, me conta o que ele fez com você. Clara ficou em silêncio por um longo momento. Então, como se uma represa se rompesse, as palavras começaram a sair. Tiago era.
Um monstro. Quando começamos a namorar, ele era charmoso, atencioso, mas aos poucos, mostrou quem realmente era. Controlador, ciumento, violento. Ele te batia? Não fisicamente. Tiago é esperto demais para deixar marcas. Clara tremeu. Ele destruía psicologicamente. Me isolava dos amigos. Controlava cada movimento meu. E quando tentei terminar, o que ele fez? Ele disse que ia me arruinar, que ia me tirar tudo. As lágrimas começaram a escorrer. E fez exatamente isso. Forjou documentos mostrando que eu estava desviando dinheiro da empresa. Me demitiu. Espalhou rumores. Destruiu minha reputação. Agora ninguém me contrata. Ninguém acredita em mim. Elizabeth segurou a mão dela. Eu acredito. Por quê? Você nem me conhece. Porque eu reconheço verdade quando ouço. Elizabeth apertou a mão dela. E porque eu vi a forma como ele olhou para mim. Como se eu fosse um inseto. Algo a ser esmagado quando conveniente. Clara limpou as lágrimas. Por que você está mexendo com isso? Se você é esperta, vai cair fora enquanto pode. Não posso. Elizabeth sorriu tristemente. Porque eu me apaixonei pelo primo dele. Por Silas. E Tiago está usando isso contra nós. Clara arregalou os olhos. Silas Valtieri. Você está falando sério? Completamente. Meu Deus. Clara recostou na cadeira. Você não sabe onde se meteu. Tiago odeia Silas com uma paixão que beira a insanidade. Ele já me disse, mais de uma vez, que ia tirar tudo de Silas. A empresa. A reputação. A felicidade. Tudo. Ele falou mais alguma coisa? Algum plano específico? Clara hesitou. Teve uma noite que ele bebeu demais. Estava falando sozinho, achando que eu estava dormindo. Ela baixou a voz ainda mais. Ele falou sobre Helena, a noiva de Silas. O coração de Elizabeth disparou. O que ele falou? Que foi ele? Clara sussurrou, como se tivesse medo que as paredes ouvissem. Que ele sabotou o carro dela. Que assistiu às notícias sobre o acidente com satisfação. Que Silas mereceu aquela dor. Elizabeth sentiu náusea. Por quê? Porque ele fez isso. Porque ele também amava Helena. Clara revelou. Tiago era apaixonado por ela desde que Silas a trouxe para conhecer a família. Mas Helena escolheu Silas. E Tiago, ele não aceita rejeição. Nunca aceita. Então se ele não podia ter Helena, ninguém poderia. Tudo fazia sentido agora. A ameaça. O ódio. A determinação de Tiago em destruir Silas. Você tem provas? Elizabeth perguntou desesperada. Alguma coisa que possa incriminar ele? Não. Ele é cuidadoso demais. Clara balançou a cabeça. Mas eu sei de alguém que pode ter. Quem? O mecânico que trabalhou no carro de Helena após o acidente. Manuel Campos. Ele trabalhava para a família Valtieri há anos. Foi quem fez a perícia inicial. Clara procurou algo na bolsa e entregou um cartão amassado. Esse é o endereço da oficina dele. Ele está aposentado agora, mas eu ouvi Tiago uma vez falando ao telefone, dizendo que havia pago Manuel para alterar o laudo. Que o velho estava ficando com remorso, querendo confisar. Elizabeth pegou o cartão como se fosse ouro. Obrigada. Muito obrigada. De nada. Clara se levantou para ir embora, mas parou. Elizabeth, tenha cuidado. Tiago é perigoso de formas que você não pode imaginar. E se ele descobrir que você está investigando? Eu sei. Elizabeth também se levantou. Mas eu não posso deixar ele vencer. Não dessa vez. Clara a abraçou brevemente. Então boa sorte. Você vai precisar. E ela saiu, deixando Elizabeth sozinha com um cartão que poderia mudar tudo. Ou destruir tudo de uma vez. Silas estava em uma reunião com advogados quando seu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Você deveria ter ficado longe dela. Agora ela está investigando. E investigações podem levar a acidentes fatais. Você já deveria saber disso. O sangue dele congelou. Senhores, a reunião acabou. Saiam.
Agora. Os advogados trocaram olhares confusos, mas obedeceram. Assim que ficou sozinho, Silas ligou para o número de Elizabeth que Beatriz havia dado. Chamou uma vez. 2. 3. Ninguém atendeu. Ele ligou para Beatriz. Onde Elizabeth mora? Você tem que saber. Silas, eu já disse. Onde? O desespero na voz dele era palpável. Tiago sabe que ela está investigando algo. Ele ameaçou ela. Eu preciso encontrá-la antes que... Ele não conseguiu terminar a frase. Beatriz, ouvindo o terror genuíno em sua voz, cedeu. Paraisópolis. Rua das Margaridas 453. Quarto Fundos. Silas já estava se levantando, pegando as chaves do carro. Se eu não voltar em 1 hora, chama a polícia. Diz que é emergência. Silas, o que está acontecendo? Mas ele já havia desligado, correndo para fora do escritório como se sua vida, como se a vida de Elizabeth, dependesse disso. Por que dependia? Silas dirigiu como um louco pelas ruas de São Paulo, ultrapassando sinais, ignorando buzinas, o coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo sobre o barulho do trânsito. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Tiago tinha descoberto. Tinha descoberto que Elizabeth estava investigando. E se ele havia matado Helena por ciúme, o que faria com Elizabeth por interferência? Silas chegou à Rua das Margaridas em tempo recorde. Estacionou o carro de qualquer jeito e saiu correndo, procurando o número 453. A rua era estreita, casas amontoadas umas nas outras, crianças brincando na calçada que pararam para olhar aquele homem de terno caro correndo desesperado. Encontrou o endereço. Bateu na porta com força. Elizabeth. Elizabeth. Abre. Uma mulher idosa abriu, assustada. Que barulheira é essa? Elizabeth Campos. Ela mora aqui. Quarto dos Fundos. Morava. A mulher franziu a testa. Saiu faz umas 2 horas. Não voltou ainda. O mundo de Silas desabou. Ela disse para onde ia? Não. Mas estava com um papel na mão. Um cartão, parecia. Silas agradeceu e voltou correndo para o carro. Pegou o celular com mãos trêmulas e ligou novamente para Elizabeth. Nada. Direto para a caixa postal. Pensou freneticamente. Onde ela poderia estar? O que ela estava investigando? Então lembrou. Clara Mendonça. Tiago havia mencionado a ex-namorada uma vez, dizendo que ela era uma cadela intrometida que aprendeu a ficar quieta. Se Elizabeth estava investigando Tiago, fazia sentido que procurasse Clara. Silas tinha contatos. Muitos contatos. Em 5 minutos, conseguiu o número de Clara através de um de seus gerentes de RH. Ligou. Alô, Clara Mendonça. Meu nome é Silas Valtieri. Eu preciso saber, você falou com uma mulher chamada Elizabeth Campos hoje? Houve uma pausa tensa. Como você conseguiu meu número? Isso não importa. Elizabeth está em perigo. Por favor, eu só preciso saber onde ela está. Eu dei um endereço para ela. Clara soou hesitante. De uma oficina mecânica. O dono pode ter informações sobre Tiago. Sobre o acidente da sua noiva. Silas sentiu o ar sair dos pulmões. Que endereço? Clara ditou. Era em Santo Amaro, a 40 minutos dali com trânsito. Silas já estava ligando o carro novamente. Se algo acontecer com ela, começou a dizer, mas não conseguiu terminar. O que poderia ameaçar? O que importava ameaças agora? Eu sinto muito, Clara disse baixinho. Por tudo que Tiago fez. A você, a Helena, a todos nós. Só reze para que eu chegue a tempo. Ele desligou e acelerou. Elizabeth estacionou sua bicicleta velha em frente à oficina mecânica. Era um lugar modesto, meio escondido entre outras construções, com uma placa desbotada que dizia Oficina Manuel, consertos em geral. Ela respirou fundo, ajeitou a blusa e entrou. O interior cheirava a óleo e graxa. Havia um homem velho, talvez 70 anos, trabalhando embaixo de um carro antigo. Ao ouvir os passos, ele deslizou para fora usando um carrinho. Posso ajudar, moça? Senhor Manuel Campos. Sou eu. Ele se levantou com dificuldade, limpando as mãos em um pano.
Mas eu estou aposentado. Não aceito mais serviços. Não vim por serviço. Elizabeth deu um passo à frente. Vim conversar sobre um carro que o senhor analisou há 5 anos. Um acidente. O carro de Helena Andrade. O rosto do velho empalideceu instantaneamente. Não sei do que você tá falando. Por favor. Elizabeth segurou o braço dele gentilmente. Eu sei que o senhor foi pressionado. Sei que alguém te pagou para alterar o laudo. Mas isso causou muito sofrimento. E agora, a mesma pessoa quer fazer de novo. Quer machucar outra pessoa inocente. Manuel puxou o braço, agitado. Você precisa ir embora. Agora. Não posso. A voz de Elizabeth era firme mas gentil. Não enquanto um homem bom está se destruindo por culpa que não é dele. Não enquanto um assassino anda livre por aí. Eu tenho família. O velho explodiu. Ele ameaçou meus netos. Disse que se eu contasse alguma coisa. Eu sei. Eu entendo. Elizabeth colocou as mãos nos ombros trêmulos dele. Mas o senhor não precisa mais viver com medo. Não precisa mais carregar esse peso sozinho. Me ajuda a fazer a coisa certa. Manuel olhou para ela, lágrimas nos olhos cansados. Ele vai me matar. Não vai. Elizabeth prometeu, mesmo não sabendo se era verdade. Porque dessa vez ele não vai escapar. Dessa vez, a verdade vai vir à tona. O velho hesitou, uma batalha interna travando em seu rosto. Então, lentamente, ele acenou com a cabeça. Venha. Ele a levou para os fundos da oficina, para um pequeno escritório bagunçado. Abriu um arquivo velho e tirou uma pasta. Eu guardei tudo. O laudo verdadeiro. As fotos do sistema de freios. As provas de que foi sabotagem. Elizabeth pegou a pasta com mãos trêmulas. Abriu. E lá estava. Fotos detalhadas mostrando cortes precisos no cabo de freio. Anotações técnicas. Um laudo completo que nunca foi apresentado à polícia. Por que o senhor guardou isso? Ela perguntou. Porque eu sabia que um dia, talvez, eu teria coragem de fazer a coisa certa. Manuel limpou as lágrimas. Aquela moça, Helena, ela não merecia morrer. E aquele rapaz, Silas, ele não merecia carregar aquela culpa. Posso levar isso? Elizabeth segurou a pasta contra o peito. Prometo que vou proteger o senhor. Vou. A porta da oficina se abriu violentamente. Tiago Mendes entrou, ladeado por 2 homens grandes e perigosos. Ele vestia um terno impecável, mas havia algo selvagem em seus olhos. Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth. Ele balançou a cabeça, como um professor decepcionado com um aluno. Você simplesmente não consegue ficar fora de coisas que não te dizem respeito, consegue? Elizabeth deu um passo atrás, colocando-se entre Tiago e Manuel. Não chega perto dele. Ou o quê? Tiago riu. Você vai me parar? Uma empregadinha de favela que resolveu brincar de detetive? Eu tenho as provas. Elizabeth ergueu a pasta. Tenho tudo. O laudo verdadeiro. As fotos. Tudo que mostra que você matou Helena. Ah, tem? Tiago estendeu a mão. Então me dá aqui. Agora. Nunca. Tiago fez um gesto para seus capangas. Eles avançaram. Elizabeth correu para o outro lado do escritório, mas era pequeno demais. Um deles a agarrou pelo braço, torcendo-o com força. Ela gritou de dor, mas não soltou a pasta. Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Tiago se aproximou calmamente. Eu vim aqui para fazer um acordo. Você me dá essa pasta, e eu deixo você e o velhinho viverem. Simples assim. Você vai me matar de qualquer jeito. Elizabeth cuspiu. Assim como matou Helena. Verdade. Tiago deu de ombros. Mas eu posso fazer ser rápido, ou posso fazer ser lento e doloroso. Sua escolha. Foi quando a porta da oficina se escancarou novamente. Silas entrou como um furacão, os olhos imediatamente encontrando Elizabeth sendo segurada pelo capanga. Algo nele se rompeu, todas as contenções, toda a frieza, todo o controle que ele havia cultivado por anos. Solta ela! O rugido saiu de um lugar primitivo, selvagem. Tiago se virou, e pela primeira vez, Silas viu algo além de arrogância no rosto do primo. Viu surpresa.
Medo, talvez. Silas. Que surpresa agradável. Eu disse. Silas avançou, cada passo medido e ameaçador. Solta ela. Agora. O capanga olhou para Tiago, esperando ordens. Tiago hesitou, calculando. Você veio sozinho? Que burrice. Ele fez outro gesto, e o segundo capanga sacou uma arma. Agora nós temos uma situação interessante. Você se move, e eu mando atirar. Na sua empregadinha favorita primeiro, depois em você. Silas parou, mas seus olhos nunca deixaram Elizabeth. Ela estava assustada mas determinada, a pasta ainda apertada contra o peito. Deixa ela ir, Tiago. A voz de Silas saiu estranhamente calma agora. Seu problema é comigo. Sempre foi. Então deixa ela ir, e nós resolvemos isso. Resolver? Tiago riu, mas soava histérico. Não há nada para resolver, Silas. Você sempre teve tudo. O amor do papai. A empresa. Helena. E agora essa ninguém. Enquanto eu ficava com as migalhas. Então me mata. Silas deu um passo à frente, mesmo com a arma apontada para ele. Mata eu, mas deixa ela ir. Deixa o velho ir. Eles não fizeram nada. Mas fizeram. Tiago berrou. Ela está investigando. Ela descobriu sobre Helena. Sobre os freios. Sobre tudo. Eu sei. Silas deu mais um passo. Eu sei que você matou Helena. Sei que você sabotou o carro. Sei que você me deixou acreditar que foi minha culpa por 5 anos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Silas, mas ele não as limpou. Você me tirou a única pessoa que eu amava. Me tirou minha paz. Minha sanidade. Minha capacidade de confiar em qualquer coisa boa. Sua voz quebrou. E sabe de uma coisa? Eu deixaria você me matar agora, sem resistência, se isso significasse que Elizabeth fica viva. Silas, não. Elizabeth gritou, tentando se soltar. Porque eu cometi um erro. Silas ignorou-a, os olhos fixos em Tiago. Eu a mandei embora achando que estava protegendo ela. Mas só a coloquei em mais perigo. E agora, se ela morrer, vai ser minha culpa de verdade dessa vez. Que tocante. Tiago limpou os olhos, que também estavam úmidos, mas de raiva. O grande Silas Valtieri finalmente admitindo que ama alguém. Mas sabe o que é engraçado? Helena também te amava. E olha onde isso a levou. Então se vinga de mim. Silas abriu os braços. Estou aqui. Desarmado. Vulnerável. Faz comigo o que você quer. Mas deixa ela ir. Tiago olhou entre Silas e Elizabeth, uma guerra acontecendo em sua expressão. Então ele sorriu, um sorriso frio e quebrado. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer melhor. Ele apontou para o capanga que segurava Elizabeth. Solta ela. O capanga obedeceu. Elizabeth correu imediatamente para Silas, que a puxou para trás de si, protegendo-a com o próprio corpo. Agora vocês dois vão ter que conviver com algo. Tiago pegou a arma do capanga e a segurou com mãos trêmulas. Vão ter que viver sabendo que eu poderia ter matado vocês, mas escolhi ser misericordioso. Vão ter que olhar por cima do ombro pelo resto das vidas. Nunca vão estar seguros. Nunca vão ter paz. Tiago. Silas começou. Cala a boca. Tiago apontou a arma para eles. Vocês não entendem. Helena era minha. Ela deveria ter me escolhido. Eu era melhor para ela. Mais dedicado. Mais apaixonado. Mas ela preferiu você. Você, que tinha tudo. Que nunca precisou de nada. Você está doente. Silas disse baixinho. Você precisa de ajuda. Eu não preciso de nada. Tiago berrou, o dedo no gatilho. Foi quando Manuel, que estava silencioso num canto, se moveu. O velho pegou uma ferramenta pesada e acertou o capanga desarmado na cabeça. O homem caiu no chão, inconsciente. Tiago se virou, surpreso pelo barulho. E naquele segundo de distração, Silas agiu. Ele se lançou sobre Tiago, lutando pela arma. Os dois caíram no chão, rolando, socando, uma confusão de membros e raiva e anos de ressentimento sendo descarregados. A arma disparou. O som ecoou pela oficina, ensurdecedor. Todos congelaram.
Silas se levantou lentamente. Havia sangue em sua camisa. Mas ele não estava baleado. Tiago estava. O tiro havia acertado seu próprio abdômen durante a luta. Ele olhou para baixo, incrédulo, vendo o vermelho se espalhando. Não. Ele sussurrou. Não era para ser assim. Silas ajoelhou ao lado dele, a raiva dando lugar a algo mais complexo. Pena, talvez. Tristeza pelo primo que podia ter sido, mas que escolheu se tornar um monstro. Eu vou chamar uma ambulância. Silas pegou o celular. Não. Tiago segurou o pulso dele com mão fraca. Deixa eu ir. Eu cansei, Silas. Eu cansei de odiar tanto. Cansei de nunca ser o suficiente. Você sempre foi o suficiente. Silas sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Você só nunca acreditou nisso. Tiago sorriu, triste e quebrado. Helena, ela era linda, não era? Era. Me desculpa. Tiago fechou os olhos. Me desculpa por tirar ela de você. Por tirar sua felicidade. Por ser tão fraco. Eu te perdoo. Silas sussurrou, e percebeu que era verdade. Depois de tudo, depois de anos de dor, ele finalmente conseguia perdoar. Eu te perdoo, Tiago. Um último suspiro. E então Tiago Mendes parou de respirar, os olhos ainda abertos, olhando para um teto que nunca mais veria. Silas permaneceu ajoelhado, processando o que havia acontecido. Seu primo estava morto. Helena finalmente teria justiça. E ele era livre. Livre da culpa. Livre do ódio. Livre do peso que havia carregado por 5 anos. Elizabeth se ajoelhou ao lado dele, abraçando-o por trás, a cabeça encostada em suas costas. Acabou, ela sussurrou. Finalmente acabou. Silas cobriu as mãos dela com as suas. Pela primeira vez desde que Helena morreu, ele chorou. Chorou pela prima que perdeu. Pelo primo que nunca salvou. Por todos os anos desperdiçados em dor e culpa. E Elizabeth apenas o segurou, deixando que ele finalmente se permitisse sentir tudo. As sirenes começaram a soar ao longe. Alguém havia chamado a polícia. Mas naquele momento, tudo que importava era que eles estavam vivos. E finalmente livres. Os meses seguintes foram um turbilhão de declarações policiais, investigações, manchetes de jornal e noites sem dormir. A morte de Tiago Mendes chocou o mundo corporativo. As provas encontradas na oficina de Manuel foram entregues à polícia, e finalmente a verdade sobre Helena veio à tona. O caso foi reaberto. Tiago foi postumamente declarado culpado de homicídio. Helena Andrade finalmente tinha justiça. E Silas Valtieri, após 5 anos, foi oficialmente inocentado de qualquer culpa. Mas a inocência legal não apagava as cicatrizes emocionais. Silas passou semanas em terapia intensiva. Não por ferimentos físicos, ele havia saído da oficina apenas com arranhões. Mas os ferimentos psicológicos eram profundos e sangrentos. 5 anos acreditando que havia matado a mulher que amava. 5 anos se punindo. 5 anos construindo paredes. E agora, essas paredes precisavam ser cuidadosamente desconstruídas. Elizabeth esteve ao lado dele em cada sessão que ele permitia. Às vezes apenas segurando sua mão. Às vezes apenas sendo uma presença silenciosa. Outras vezes, quando Silas não conseguia encontrar palavras, ela falava por ele. Você não precisa ser forte agora, ela dizia. Você já foi forte demais, por tempo demais. Agora pode apenas ser. E lentamente, dolorosamente, Silas aprendeu a ser. A empresa teve suas complicações. Os membros do conselho que haviam apoiado Tiago tentaram se afastar, negando envolvimento. Silas, com uma clareza que não tinha antes, limpou o conselho sistematicamente. Contratou pessoas novas. Pessoas éticas. Pessoas que valorizavam mais do que apenas lucro. Eu passei anos construindo um império baseado em medo, ele disse durante uma reunião crucial. Mas medo não é fundação. É areia movediça. E eu quase afundei completamente nela. Ele reformulou as políticas da empresa. Implementou programas sociais. Abriu vagas de emprego para comunidades carentes. E estabeleceu uma bolsa de estudos em nome de Helena Andrade para jovens mulheres que queriam estudar arquitetura, o sonho que Helena nunca realizou.
Elizabeth também teve suas próprias jornadas. Ela se matriculou na faculdade de pedagogia, usando o dinheiro que Silas insistiu em dar como compensação por perigo e sofrimento. Ela resistiu inicialmente, mas ele foi inflexível. Você me salvou. Silas havia dito, segurando o rosto dela entre as mãos. Me salvou de mim mesmo. Me salvou de Tiago. Me salvou da escuridão. Se tem alguém que merece ter seus sonhos realizados, é você. Os primeiros meses na faculdade foram desafiadores. Elizabeth era mais velha que a maioria dos alunos. Vinha de uma realidade diferente. Mas ela tinha algo que muitos não tinham: determinação forjada em anos de sobrevivência. E ela se destacou. Suas notas eram excelentes. Seus professores a elogiavam. E mais importante, ela finalmente estava construindo o futuro que sempre sonhou. Beatriz, a fiel governanta, permaneceu na mansão. Ela havia visto tanto ao longo dos anos, o menino doce se tornando um homem frio, o homem frio se tornando humano novamente. E ela não perderia o final dessa história por nada. Você vai casar com ela? Perguntou uma tarde, enquanto Silas olhava pela janela do escritório, observando Elizabeth ler no jardim. Eventualmente. Silas sorriu, um sorriso verdadeiro, pequeno mas genuíno. Quando ela estiver pronta. Quando eu estiver pronto. Quando ambos tivermos curado o suficiente para não trazermos apenas dor para o casamento. Vocês já se amam. Amar não é suficiente. Silas se virou para encará-la. Eu aprendi isso da pior forma. Amor sem saúde mental, sem comunicação, sem trabalho, amor sozinho se torna tóxico. Eu preciso estar inteiro antes de pedir que ela passe a vida ao meu lado. Beatriz sorriu, orgulhosa. Você finalmente cresceu. Eu finalmente parei de fugir. 6 meses depois da morte de Tiago, Silas e Elizabeth tiveram sua primeira briga real. Foi sobre algo idiota. Silas havia cancelado um jantar planejado por causa de uma reunião de última hora. Elizabeth, estressada com provas finais, explodiu. Você sempre faz isso. Sempre coloca a empresa primeiro. Não é verdade. Silas retrucou. Eu cancelo reuniões toda semana para estar com você. Mas não hoje. Hoje era importante. E a reunião não era. Eles brigaram com a intensidade de duas pessoas que finalmente se sentiam seguras o suficiente para brigar. Não havia medo de abandono. Não havia terror de que palavras raivosas significassem o fim. Havia apenas humanidade. A briga terminou com ambos exaustos, sentados no chão da sala, encostados no sofá. Desculpa, Elizabeth disse por fim. Eu sei que você está tentando equilibrar tudo. Desculpa, eu também. Silas pegou a mão dela. Eu deveria ter avisado antes. Deveria ter dado prioridade ao que era realmente importante. Nós dois estamos aprendendo. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Aprendendo a estar em um relacionamento de verdade. Com brigas, erros e tudo mais. Sim. Silas beijou o topo da cabeça dela. E eu não trocaria isso por nada. Nem mesmo pelos dias fáceis. Porque eles haviam aprendido algo crucial: relacionamentos reais não são feitos apenas de momentos bonitos. São feitos também dos momentos difíceis. Das brigas que levam a conversas honestas. Dos erros que levam a crescimento. E eles estavam crescendo. Juntos. 1 ano após os eventos na oficina, Silas fez algo que nunca imaginou que conseguiria. Ele visitou o túmulo de Helena. Elizabeth o acompanhou, mas ficou alguns passos atrás, dando-lhe espaço. Silas ajoelhou diante da lápide de mármore branco. Colocou um buquê de lírios, as flores favoritas de Helena. Oi, ele disse baixinho. Sei que faz tempo. Desculpa por ter demorado tanto. O vento soprou suavemente, como se respondendo. Eu descobri a verdade. Sobre Tiago. Sobre o acidente. E eu sinto muito, Helena. Sinto muito por não ter protegido você. Por não ter visto o quanto ele era perigoso. Por ter deixado você sair naquela noite. Lágrimas escorreram livremente agora, mas eram diferentes das lágrimas de antes. Não eram lágrimas de culpa. Eram lágrimas de despedida. Mas eu também quero te agradecer. Por ter me amado. Por ter me mostrado que eu era capaz de amar. E por
por dar sua bênção. Ele olhou para trás, para onde Elizabeth esperava. Ela sorriu gentilmente. Eu conheci alguém. Silas voltou o olhar para a lápide. Ela me salvou, Helena. Me salvou de mim mesmo. E eu acho que você gostaria dela. Você sempre disse que eu precisava de alguém que me desafiasse, que não aceitasse minha frieza. Elizabeth é essa pessoa. Ele tocou a lápide, os dedos traçando o nome gravado. Eu nunca vou te esquecer. Você sempre vai ser minha primeira amor. Mas eu preciso seguir em frente agora. Preciso viver. Por mim. Por você. Por todos os anos que você não teve. Silas se levantou, limpou as lágrimas e respirou fundo. Descansa em paz, meu amor. Você finalmente tem justiça. E eu finalmente tenho paz. Ele se virou e caminhou de volta para Elizabeth, que o abraçou forte. Você está bem? Sim. E pela primeira vez em anos, era verdade. Eu estou bem. Eles saíram do cemitério de mãos dadas, deixando para trás o passado, caminhando em direção ao futuro. Um futuro que, pela primeira vez, parecia brilhante. Naquela noite, Silas preparou um jantar. Ele não era um cozinheiro experiente. Beatriz havia tentado ensinar ao longo dos anos com sucesso limitado. Mas ele tentou. Fez massa caseira, meio torta, salada, excessivamente temperada, e uma sobremesa que comprou pronta porque sabia seus limites. Elizabeth riu ao ver a mesa posta com esforço óbvio e resultado questionável. Você cozinhou? Tentei cozinhar. Silas puxou a cadeira para ela. Há uma diferença crucial entre tentar e conseguir. É o pensamento que conta. Eles jantaram rindo dos desastres culinários, bebendo vinho, conversando sobre tudo e nada. E quando a noite avançou, Silas pegou a mão de Elizabeth sobre a mesa. Eu quero te mostrar uma coisa. Ele a levou até o escritório e abriu uma gaveta. De dentro, tirou uma pequena caixa de veludo. O coração de Elizabeth acelerou. Silas, não é o que você está pensando. Ele sorriu. Ainda não. Eu prometi que esperaria até ambos estarmos prontos. E eu mantenho minhas promessas. Ele abriu a caixa. Dentro havia um colar delicado, com um pingente em forma de rosa, delicada e simples, como Elizabeth. Era da minha mãe. Silas tirou o colar da caixa. Ela morreu quando eu era criança. Câncer, como a sua mãe. E esse colar, ela sempre dizia que era para eu dar para a mulher que me fizesse acreditar em amor novamente. Lágrimas encheram os olhos de Elizabeth. Você deu para Helena? Não. Silas balançou a cabeça. Porque com Helena, eu já acreditava em amor. Era fácil. Natural. Mas depois que ela morreu, eu parei de acreditar. Achei que amor era maldição, punição, dor. Ele colocou o colar em volta do pescoço de Elizabeth, fechando o fecho com dedos suaves. Mas você me ensinou diferente. Me ensinou que amor é cura. É força. É a coisa mais corajosa que podemos fazer, abrir nosso coração mesmo sabendo que pode ser partido. Elizabeth tocou o pingente, sentindo o peso dele, não apenas o peso físico, mas o emocional. O significado. Eu vou casar com você, Silas disse suavemente. Um dia. Quando for a hora certa. Quando você tiver sua formatura. Quando eu tiver terminado minha terapia. Quando ambos estivermos não perfeitos, mas inteiros o suficiente. Eu aceito. Elizabeth sorriu através das lágrimas. Um dia. Quando chegar a hora. Eles se beijaram. Longo. Profundo. Um beijo que prometia futuros. Que curava passados. Que celebrava presentes. E quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Obrigado, Silas sussurrou. Por quê? Por não desistir de mim. Mesmo quando eu desisti de mim mesmo. Sempre. Elizabeth beijou-o novamente. Sempre vou lutar por você. Por nós. E naquela noite, na mansão que já não era mais uma fortaleza fria mas um lar aquecido, dois corações quebrados encontraram, um no outro, a cola para juntar seus pedaços. Não perfeitamente. Nunca perfeitamente. Mas belamente. Verdadeiramente. Completamente. 2 anos depois. A escolinha comunitária Rosa Campos abriu suas portas em uma manhã ensolarada de sábado em Paraisópolis. Era pequena,
Apenas 3 salas de aula reformadas em um antigo galpão, mas era perfeita. Elizabeth estava na entrada, de vestido simples mas elegante, um sorriso tão grande que parecia que seu rosto não cabia nele. Seu diploma de pedagogia pendurava orgulhosamente na parede da diretoria. Seu sonho, finalmente realizado. Silas estava ao lado dela, de jeans e camisa social, a mistura perfeita de quem ele era e quem ele estava se tornando. Ele havia doado dinheiro para a reforma do galpão, para os materiais, para os salários dos professores. Mas havia feito questão de que tudo levasse o nome da mãe de Elizabeth, não o dele. Ela merece ser lembrada, ele havia dito. Foi ela quem criou a mulher incrível que você se tornou. Crianças corriam ao redor, animadas com o espaço novo, com os brinquedos coloridos, com a promessa de educação gratuita e de qualidade. Seus pais observavam com olhos brilhantes, muitos deles na mesma situação que Elizabeth havia estado anos atrás. Trabalhadores incansáveis que sonhavam com um futuro melhor para seus filhos. Beatriz estava lá também, ajudando a organizar a mesa de doces para a inauguração. Ela havia se aposentado oficialmente da mansão, mas continuava sendo presença constante nas vidas de Silas e Elizabeth. Era a avó que nenhum deles havia tido, a matriarca que escolhia estar presente. Sua mãe estaria orgulhosa, Beatriz disse baixinho para Elizabeth, abraçando-a. Eu sei. Elizabeth olhou para o céu azul. Eu sinto ela aqui. Em cada canto dessa escola. Em cada criança sorrindo. A cerimônia de inauguração foi simples mas emocionante. Elizabeth fez um discurso curto, a voz tremendo de emoção. Eu vim de aqui. Dessas ruas. Dessa comunidade. E houve momentos em que achei que nunca sairia. Que meu destino estava escrito. Trabalhar, sobreviver, repetir. Ela olhou para as crianças sentadas no chão, olhos arregalados. Mas uma pessoa me ensinou algo importante. Na verdade, 2. Minha mãe, que me mostrou que amor é a força mais poderosa do mundo. E, ela olhou para Silas, que estava discretamente nos fundos, e alguém que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Para curar. Para acreditar que merecemos felicidade. Silas sentiu o peito apertar de orgulho e amor. Essa escola é para vocês, Elizabeth continuou, voltando-se para as crianças. Para que vocês tenham as oportunidades que eu não tive. Para que seus sonhos não precisem esperar. Para que vocês saibam, desde agora, que são capazes. São dignos. São amados. Quando ela cortou a fita inaugural, os aplausos ecoaram pela rua. E naquele momento, Elizabeth Campos, ex-empregada doméstica, órfã, sobrevivente, se tornou Elizabeth Campos, educadora, empreendedora social, símbolo de esperança. Naquela noite, Silas e Elizabeth jantaram no terraço da mansão, sob as estrelas. A propriedade havia mudado tanto nos últimos anos. Não era mais um mausoléu frio. Era um lar. Com risadas ecoando pelos corredores. Com música tocando nas caixas de som. Com vida pulsando em cada cômodo. Você fez algo incrível hoje, Silas disse, servindo vinho para ambos. Nós fizemos. Elizabeth corrigiu. Sem você, não teria sido possível. Não. Sem você, eu ainda estaria preso em um escritório escuro, contando dinheiro que não significava nada. Silas pegou a mão dela. Você me mostrou o que realmente importa. Pessoas. Comunidade. Propósito. A empresa de Silas havia passado por transformação radical também. Ele ainda era CEO, ainda comandava um império bilionário, mas agora com consciência social. Metade dos lucros ia para projetos comunitários. A empresa era referência em responsabilidade corporativa. E Silas, antes temido, agora era respeitado, mas por razões certas. Você sabe que dia é hoje? Silas perguntou de repente. Sábado. Além disso, ele sorriu. 3 anos atrás, você tocou a campainha da mansão pela primeira vez. Entrou na minha vida com aqueles olhos brilhantes e aquela determinação feroz. Você foi horrível comigo naquele dia. Fui. Silas riu. Eu tinha medo de você desde o primeiro segundo. Medo do que você representava. Medo da luz que você carregava. Porque luz expõe escuridão. E eu estava tão confortável na minha escuridão. E agora? Agora. Silas se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou diante dela.
O coração de Elizabeth disparou. Silas. Eu sei que disse que esperaríamos. E esperamos. Você se formou. Abriu sua escola. Eu terminei minha terapia. Nós construímos algo sólido. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. E eu não quero esperar mais nem um dia para te fazer oficialmente minha família. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel, não ostensivo, não gigante. Era delicado, com uma pedra simples mas linda, exatamente como Elizabeth. Elizabeth Campos, você entrou na minha vida quando eu estava morto por dentro. Me mostrou que gentileza não é fraqueza. Que vulnerabilidade é coragem. Que amor não é algo a ser temido, mas celebrado. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, sem vergonha. Você me salvou de mim mesmo. E eu quero passar o resto da minha vida te mostrando que você não se enganou ao acreditar em mim. Casa comigo? Elizabeth já estava chorando, as mãos cobrindo a boca. Sim. A palavra saiu abafada, então ela repetiu mais alto. Sim. 1000 vezes sim. Silas deslizou o anel em seu dedo, levantou-se e a puxou para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. E ela não se importava. Queria estar exatamente ali, naqueles braços, para sempre. Eles se beijaram sob as estrelas, o futuro se desenrolando diante deles, não perfeito, porque nada nunca é, mas real e bonito e deles. Eu te amo, Silas sussurrou contra os lábios dela. Eu te amo tanto que às vezes não sei onde eu termino e você começa. Eu te amo também. Elizabeth segurou o rosto dele. Te amei desde aquele dia no jardim, quando você me mostrou a foto de Helena. Quando você deixou que eu visse sua dor, sua humanidade. Nós vamos ser felizes. Silas prometeu. Não todos os dias. Vai haver dias ruins, brigas, desafios. Mas vamos enfrentar juntos. Juntos. Elizabeth repetiu. Sempre juntos. 6 meses depois, o casamento. Elizabeth Campos havia imaginado seu casamento de muitas formas ao longo da vida. Quando criança, sonhava com princesas e castelos. Na adolescência, com algo simples numa igreja pequena. Quando sua mãe morreu, parou de sonhar com casamento completamente. Mas a realidade superou qualquer sonho. A cerimônia aconteceu no jardim da mansão Valtieri, o mesmo jardim onde ela havia plantado rosas, onde Silas a havia observado pela primeira vez com algo além de indiferença, onde eles haviam quase se beijado tantas vezes antes de finalmente o fazerem. Era um evento íntimo. Apenas 50 pessoas, amigos verdadeiros, funcionários que se tornaram família, crianças da escolinha que Elizabeth não conseguiu deixar de fora. Clara Mendonça estava lá, refeita e trabalhando novamente, dessa vez em uma posição que Silas havia pessoalmente assegurado em outra empresa. Manuel Campos, o velho mecânico, estava lá também, tendo encontrado paz após finalmente ter contado a verdade. E no altar improvisado entre as roseiras, Silas esperava. Ele vestia um terno impecável, mas seus olhos estavam vermelhos. Já estava chorando antes mesmo de Elizabeth aparecer. Porque aquele homem que havia jurado nunca mais sentir nada estava agora sentindo tudo. E era avassalador e maravilhoso. Elizabeth apareceu, e o mundo parou. Seu vestido era simples, ela havia insistido. Branco e fluido, sem excessos. Mas ela usava o colar que Silas havia dado, a rosa delicada da mãe dele brilhando contra sua pele. E em seu buquê, junto com rosas brancas, havia um único lírio, por Helena, que estava ausente mas não esquecida. Beatriz a acompanhou pelo corredor improvisado. Não havia mais pai para dar essa honra. Então a governanta que se tornará família assumiu o papel com lágrimas de alegria. Quando Elizabeth chegou ao altar, Silas tomou suas mãos e simplesmente olhou para ela, como se quisesse memorizar cada detalhe. Oi, ele sussurrou. Oi, ela sussurrou de volta, sorrindo através das lágrimas. O juiz de paz conduziu a cerimônia, mas as palavras mais importantes foram as deles. Elizabeth, Silas começou, a voz trêmula mas firme. Eu passei anos da minha vida acreditando que estava quebrado além do conserto. Que amor era luxo que eu não merecia. Que felicidade era algo para outras pessoas. Mas você entrou na minha vida como uma tempestade gentil. Derrubou todos os meus muros. Me forçou a sentir quando eu só queria entorpecer. E me mostrou que estar quebrado não significa estar irreparável. Ele apertou as mãos dela.
Hoje eu prometo não ser perfeito, porque eu nunca serei. Mas prometo ser honesto. Ser presente. Ser seu parceiro em tudo, nas alegrias, nas dores, nos dias fáceis e nos impossíveis. Prometo não ter medo de mostrar minhas rachaduras, porque você me ensinou que é por elas que a luz entra. E prometo, todos os dias pelo resto da minha vida, ser grato pelo dia em que você tocou aquela campainha e mudou tudo. Não havia um olho seco na audiência. Elizabeth limpou as lágrimas, respirou fundo e começou. Silas, quando minha mãe estava morrendo, ela me disse algo que não entendi na época. Ela disse: amor não é encontrar alguém perfeito. É ver uma pessoa imperfeita perfeitamente. Elizabeth sorriu. Eu entendo agora. Eu te vejo. Todo você. A frieza que você usa como armadura. A gentileza que você esconde. O medo que te paralisa e a coragem que te move. E eu te amo não apesar dessas coisas, mas por causa delas. Ela acariciou o rosto dele suavemente. Hoje eu prometo ser sua luz quando sua escuridão ameaçar voltar. Ser sua âncora quando você sentir que está à deriva. Ser sua verdade quando você começar a acreditar nas mentiras que sua mente te conta. Sua voz quebrou, mas ela continuou. E prometo lembrar você, todos os dias, de que você é digno de amor, de felicidade, de segundas chances e terceiras e quantas forem necessárias. Eu te declaro marido e mulher, o juiz disse, sorrindo. Pode beijar a noiva. Silas a puxou para si, e o beijo foi tudo. Foi promessa e passado e futuro. Foi cura e esperança e amor, tanto amor que transbordava, infectando todos ao redor. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Minha esposa, ele testou a palavra. Meu marido, ela respondeu, gostando do som. Para sempre. Ele disse. Para sempre. Ela confirmou. 5 anos depois. A mansão Valtieri estava em caos feliz. Uma menina de 3 anos, cabelos castanhos encaracolados e olhos cinzentos como o pai, corria pelos corredores rindo, perseguida por um menino de 5 anos com o sorriso da mãe. Helena. Miguel. Cuidado com o vaso. Elizabeth gritou da cozinha, mas estava rindo. Silas entrou, carregando sacolas de compras, e imediatamente foi atacado por 2 foguetes humanos. Papai. Trouxe presente. Trouxe. Ele colocou as sacolas no chão e pegou os 2 nos braços, um de cada lado. Mas só se vocês prometerem parar de dar trabalho para mamãe. A gente não dá trabalho. Helena protestou, indignada. Não muito trabalho, Miguel corrigiu, mais honesto. Elizabeth apareceu na porta, grávida de 6 meses do terceiro filho, uma mão na barriga, sorrindo para sua família caótica e perfeita. Eles são anjos, ela disse sarcasticamente. Anjos travessos, Silas completou, colocando as crianças no chão. Elas correram de volta para a sala de brinquedos, o caos continuando em outro cômodo. Silas caminhou até Elizabeth, envolveu-a nos braços, a mão dele cobrindo a dela sobre a barriga. Como estão os meus amores? Seu filho não para de chutar minhas costelas. Inteligente já. Silas beijou seu pescoço. Sabe que precisa lutar por atenção nessa casa. Elizabeth se virou em seus braços, estudando o rosto dele. Havia rugas novas ali, linhas ao redor dos olhos de tanto sorrir, algumas pratas aparecendo em seus cabelos. Mas ele estava mais bonito agora do que nunca. Porque era feliz. Genuinamente, profundamente feliz. Em que você está pensando? Ele perguntou. Em como há 10 anos, eu toquei uma campainha. E minha vida mudou completamente. A minha também. Silas a puxou mais perto. Você salvou um homem que estava morrendo por dentro. Trouxe vida para uma casa que era túmulo. Me deu família quando eu achava que estaria sempre sozinho. Nós nos salvamos. Elizabeth corrigiu. Mutuamente. Continuamente. Eles ficaram ali, abraçados, ouvindo os sons de seus filhos brincando, sentindo o bebê chutar entre eles, existindo naquele momento de paz perfeita. A escolinha Rosa Campos havia se expandido. Agora eram 5 unidades espalhadas por São Paulo, impactando centenas de crianças. Elizabeth comandava o projeto com a mesma determinação feroz que usará para sobreviver, agora canalizada para fazer diferença. Silas havia se afastado parcialmente da empresa,
mantendo participação mas não mais o controle dia a dia. Seu tempo agora era dividido entre família, projetos sociais e finalmente permitir-se viver. Eles viajavam, riam, brigavam de vez em quando, discussões normais de casais sobre finanças, educação dos filhos, quem esqueceu de comprar leite. Mas sempre se reconciliavam. Porque haviam aprendido que amor não é ausência de conflito. É ter certeza de que podem atravessar qualquer tempestade juntos. Sabe o que eu percebi? Silas disse de repente. O quê? Eu não sonho mais com Helena. Ele falou com suavidade, sem culpa. Por anos, ela aparecia nos meus pesadelos. Sempre no acidente. Sempre me culpando. Mas agora eu sonho com você. Com nossos filhos. Com nosso futuro. Ela faria parte desse futuro se pudesse, Elizabeth disse gentilmente. E eu acho que ela está feliz por você. Por nós. Eu também acho. Silas beijou a testa dela. Eu fiz as pazes com o passado. Finalmente. Beatriz apareceu, agora com quase 80 anos mas ainda vibrante. O jantar está pronto. E se vocês dois não vierem agora, as crianças vão comer tudo antes. Estamos indo. Elizabeth gritou de volta. Enquanto caminhavam para a sala de jantar, mãos entrelaçadas, Silas parou. Elizabeth. Sim. Obrigado. Por quê? Por ter sido teimosa o suficiente para não desistir de mim. Ele sorriu, aquele sorriso que ela havia trabalhado anos para ver. Por ter visto o homem que eu poderia ser antes mesmo de eu ver. Sempre. Ela ficou na ponta dos pés e beijou-o suavemente. Em qualquer vida, em qualquer circunstância, eu escolheria você. Sempre. Eles entraram na sala de jantar, onde sua família esperava, imperfeita, barulhenta, caótica. Mas deles. Completamente deles. E enquanto Silas observava Elizabeth rindo de algo que Miguel havia dito, Helena se aconchegando em seu colo, Beatriz servindo comida com amor, ele percebeu algo profundo. Ele havia sido um homem frio e cruel por escolha. Por medo. Por dor não processada. E Elizabeth, uma empregada doméstica com sonhos grandes e coração maior, havia mostrado que pessoas não são estáticas. Não são definidas por seus piores momentos ou suas maiores dores. Pessoas podem mudar, podem curar, podem renascer. E ele havia renascido. Não perfeito. Nunca perfeito. Mas inteiro. Finalmente inteiro. Naquela noite, muito tarde, depois que as crianças dormiam e a mansão estava silenciosa, Silas escreveu algo em seu diário, um hábito que sua terapeuta havia sugerido anos atrás. Hoje percebi que felicidade não é ausência de dor. É fazer as pazes com ela. É permitir que as rachaduras existam, mas não deixar que definam você. Eu fui um homem quebrado. Um patrão cruel. Um coração fechado. Mas uma empregada doméstica, não, uma mulher extraordinária disfarçada de empregada, me mostrou que dentro das ruínas, novos alicerces podem ser construídos. Helena me ensinou a amar. Tiago me ensinou a perdoar. Elizabeth me ensinou a viver. E nossos filhos me ensinam, todos os dias, que o futuro não precisa ser prisioneiro do passado. Eu não sei o que vem depois dessa vida. Não sei se existe céu, destino, segundas chances além desta. Mas eu sei que nesta vida, aqui e agora, eu sou feliz. Verdadeira, profunda, incompletamente feliz. E isso, descobri, é tudo que sempre precisei. Ele fechou o diário, apagou a luz e deslizou de volta para a cama, envolvendo Elizabeth nos braços. Ela murmurou algo em sono, se aconchegou mais perto, e sorriu. E na escuridão do quarto, Silas sorriu também. Porque a empregada doméstica realmente havia mudado a vida do patrão frio e cruel. Não com mágica. Não com perfeição. Mas com algo muito mais poderoso. Amor que recusa desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Esperança que brilha mais forte na escuridão. E a coragem de acreditar que todos merecem uma segunda chance de serem felizes. Fim. As maiores histórias não são sobre pessoas perfeitas encontrando amor perfeito. São sobre almas quebradas encontrando, uma na outra, os pedaços que faltavam para se tornarem inteiras novamente. E assim termina a história de Silas e Elizabeth. Dois corações quebrados que encontraram, um no outro, a cura que tanto precisavam.
Nem todo amor é fácil. Nem toda história tem começo perfeito. Mas as melhores histórias são aquelas que nos mostram que nunca é tarde para recomeçar, para perdoar e para acreditar que merecemos ser felizes. E você? Você acredita que pessoas realmente mudam por amor? Que dor pode se transformar em cura? Conta aqui nos comentários o que você achou dessa história. Qual foi o momento que mais te emocionou? Silas e Elizabeth mereciam esse final feliz? Se você chegou até aqui, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se inscreve e ativa o sininho porque todos os dias tem histórias novas de romance, drama e suspense que vai te deixar grudado na tela. Compartilha esse vídeo com alguém que ama histórias emocionantes. E fica ligado, porque na próxima semana vem uma história ainda mais intensa. Meu patrão me forçou a escolher entre amor e carreira. Você não vai querer perder. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês, de qualquer cidade que esteja assistindo. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Até a próxima história, e lembra, o amor sempre vale a pena. Sempre.